Amém. Graças a Deus. A Ivete, como é que vai ser? Tem dois aí. Vem aqui na frente para a gente orar juntos. Aí. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vida destas crianças e aquilo que elas representam também na vida da tua igreja. Que elas sejam extremamente abençoadas e também nos abençoe com a sua presença e com a palavra do Senhor na vida delas. Abençoe o ministério com crianças desta igreja. E que cada dia possamos desenvolver esse trabalho com fé, sob a unção do poderoso Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estou aí. Alguns pedidos de oração. A gente vai orar nesse momento pela vida da Graziele. Ela está com uma gestação de risco. É a mãe da Alice, que está para nascer, mas uma gestação com muito risco. A gente vai orar por ela nessa noite e orar também pelo Marcos, amigo do Zé Maria, que sofreu um acidente, vai fazer uma cirurgia amanhã, que Deus abençoe a vida dele. Tereza vai pedir oração? Não estou te ouvindo. Tá, sobrinho da Tereza. Vamos orar por ele. Qual o nome dele? Valdemir. Vamos orar. Ele vai fazer a cirurgia também. Sobrinho da Tereza. Vamos orar. Oi, Vera. Vera 1, que a Vera 2 está aqui hoje. Agora é a Vera 1. A Josi. Lembrar da Josi também, nossa oração. Orar pelo vizinho da Vera também. Amém. Mais algum pedido? Cadê? Ação de graças pela irmã do Caio D, que vai colar grau amanhã. É a Fátima também. Iniciou, né? A irmã do Luiz. Amém. Amém. Hudson. Tá. Ora pela Liliana. A Brenda faz aniversário hoje, né? Ora pela vida dela também. Amém. Vamos colocar em pé? É sempre bom a gente, nesse momento de oração, eu dificilmente vou conseguir repetir aqui os pedidos, né? Mas Deus já os ouviu, Deus sabe de todas as coisas. Vamos colocá-los diante de Deus nesse momento. Senhor, com muita gratidão no coração, nos achegamos na Tua presença, porque sabemos que o Senhor nos ouve, e sabemos que o Senhor, a seu tempo, tem sempre coisas boas reservadas a nós, e a seu tempo o Senhor tem dado sempre prova da tua graça que se manifesta, da tua misericórdia, e solução de tantos problemas já tem acontecido em nosso meio. Nós estamos aqui juntos como igreja, como corpo de Cristo, para apresentar diante do Senhor esses pedidos de oração. Deus amado, nós clamamos para que o Senhor possa ir ao encontro de cada uma dessas pessoas, das necessidades aqui expostas. Algumas pessoas foram desenganadas por médicos, outras estão necessitando da tua mão para que a cirurgia aconteça da melhor forma possível. Outras pessoas estão agradecendo a Deus por tantas bênçãos em suas vidas, outras por tratamento de saúde, mas todas essas coisas estão nas tuas mãos, Senhor, e nós confiamos plenamente que o Senhor é poderoso para, a cada uma dessas situações, demandar a tua vontade, o teu querer, teu propósito.
Derrama sobre nós, Senhor, a tua bênção, a tua graça, a convicção de que o Senhor está conosco em todo o tempo e que a tua mão que nos sustenta há de continuar assim, derramando bênçãos sobre a nossa vida, sobre a vida da tua igreja, sobre a nossa casa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Como eu disse, a Vera 2 está aqui hoje, né? A nossa irmã também que está acompanhando. Eu esqueço o seu nome. Hilda. Silvia. A Vera 2 e a Silvia. Está aí conosco. Obrigado. E hoje a gente dá continuidade aí à nossa série no Evangelho de Lucas. Alguns avisos importantes, né? Já retomamos nossa escola dominical, estamos aí começando às 18 horas, nossa escola dominical, e nossa semana, reunião de oração, às sextas-feiras, às 19 também. Então, todos são convidados a estarem conosco nessa retomada das nossas atividades aí, não é? Então, Lucas, capítulo 9, versículo 10 ao 17. Lucas 9, 10 ao 17. Amém? Minha Bíblia tem um título aqui, a primeira multiplicação de pães e peixes. Algumas estão o milagre da multiplicação. Eu vou mostrar hoje que Lucas está falando para Teófilo que o milagre aqui é outro. É o milagre da compaixão. Está até o título da nossa pregação hoje, né? O milagre da compaixão. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, Jesus levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo a multidão, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidades de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos dos vizinhos aqui, da circunvizinhança, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhe vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50. Eles atenderam ao comando e a todos. E tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou e partiu, e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram, se fartaram, e dos pedaços que ainda sobraram, foram recolhidos 12 cestos. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela palavra que está diante de nós, e que ela fale ao nosso coração, conforme tua vontade. Amém. Pode sentar. Lembram do texto da semana passada? Capítulo 9, do verso 1 ao 9, né? 9, do 1 ao 9. No texto passado, Jesus fala com seus discípulos e dá a eles poder e autoridade. E nós vimos que no texto bíblico essa palavra poder e autoridade tem um sentido. O poder é a capacitação, a capacidade dada por Jesus, e a autoridade é a autorização que Jesus dá. E é muito específico o texto que fala que os discípulos foram,
enviados para curar os enfermos, expulsar demônios e curar as pessoas a partir da pregação do reino de Deus. Eles vão. Aí em seguida vem Herodes, começa a perguntar: quem é esse que está fazendo isso? Eu não matei João Batista? Será que levantou outro? Ele ressuscitou? Tal, vem essa coisa. E na sequência do texto entra o texto de hoje, que fala que aqueles discípulos enviados por Jesus para curar, para expulsar demônios, para curar a partir da pregação do Evangelho, que receberam de Jesus a autoridade e que receberam de Jesus a capacitação, eles regressam, estão voltando. E o texto está dizendo que ao regressarem os apóstolos começaram a relatar essas coisas a Jesus, as coisas que eles puderam realizar a partir dessa capacitação, a partir dessa autorização, do poder e da autoridade dadas por Jesus. É bom a gente ver no texto esses relatos, como eles se completam, né? E eles voltam relatando essa experiência que tinham feito. Eu imagino, o texto não fala, vai falar lá no capítulo 10, na regresso dos 70, que eles voltam muito animados: Senhor, até os demônios nos obedeciam e tal. Aqui eles voltam e começam a relatar, mas enquanto eles estão fazendo isso, Jesus está andando. E Jesus convida eles: olha, vão lá para Betsaida, a gente tem outra obra para fazer lá. E eles vão andando no caminho, imagino que eles vão relatando a Jesus o que foi acontecendo, animados talvez, e eles voltaram fazendo aquilo, e Lucas mostra claramente que isso só foi possível porque eles estavam revestidos de algo que não era deles, algo que era extrema e plenamente de Deus, autoridade e poder de Deus, capacitação e autorização. Lucas faz questão de mostrar isso. Aquilo que eles foram fazer, só conseguiram fazer com essa demanda de Cristo, essa autorização de Cristo. E é uma coisa interessante, a primeira coisa que a gente aprende aqui no texto, e nesse relato de Lucas, é que aquilo que é sobrenatural, ou aquilo que foge à natureza humana, nunca pode ser mérito nosso. Entende? Se eles foram, e se eles curaram pessoas, se eles foram, e se eles expeliram demônios, se eles acertaram a vida das pessoas, se eles ajudaram as pessoas a mudarem de vida, todas essas coisas nunca foi mérito deles. Parece que eles estão conscientes disso. Parece que os discípulos vêm e, ao relatar a Jesus, voltam muito animados, porque essa autoridade e essa capacidade dada por Jesus fez com que eles realizassem essa obra. E eles voltam conscientes que só puderam fazer isso porque foram usados por Deus. Só puderam fazer isso porque havia neles essa ordem, esse ide de Jesus. E o texto está mostrando que esse assunto acontece enquanto Jesus vai caminhando com eles, e uma multidão que começa a seguir a Jesus, porque começa a ver que em capítulos anteriores Jesus começa a curar algumas pessoas, uma multidão começa a segui-los. E o texto está mostrando para a gente que eles, a caminho para Betsaida, eles param em um lugar e Jesus começa então a socorrer algumas pessoas, a atender algumas pessoas, a demanda delas, a curar outras, e o dia vai passando, a tarde começa a cair, e a gente nota que o texto fala que uma certa ansiedade começa a brotar nesse momento, na vida daqueles homens, daquelas mulheres que foram lá, cheios de poder, anunciar o Evangelho e a cura àquelas pessoas. O texto está dizendo que os 12 voltam até Jesus e diz para ele no verso 13, aliás, verso 12, né? A tarde começava a declinar, se aproximaram os 12 e disseram: despede a multidão, para que indo às aldeias e campos se hospedem, ache alimento, pois estamos em lugar deserto. Senhor, despede a multidão, manda esse povo embora,
porque daqui a pouco vai ficar muito tarde, está todo mundo sem comida, e aí vai sobrar um problema para nós. O que Jesus fala com ele? Dá-lhe vós mesmos de comer. Por que vocês mesmos não dão a eles o que comer? E aí eu fico pensando aqui no texto, que Lucas, ao fazer esse relato, está ensinando algo para Teófilo, que talvez fica muito presente na mente, no coração daquele povo e nós também. Porque, ao mesmo tempo que eles regressaram de uma grande missão, ao mesmo tempo que eles regressaram plenamente conscientes daquilo que Deus havia concedido a eles para fazer, para curar pessoas, e eles voltaram maravilhados com isso, a expulsar as pessoas que eram oprimidas, a melhorar a vida de muita gente. Agora, diante de uma nova situação, esse mesmo grupo que volta dessa grande missão quer dispensar a multidão. Jesus fala isso com eles, não é à toa. Está com fome? Por que vocês mesmos dão comida para eles? Não é à toa que Jesus fala isso. O que Jesus está dizendo para eles é: olha, vocês acabaram de voltar e começaram a me relatar aqui coisas maravilhosas que aconteceram, e por que agora, diante de uma nova situação, de uma nova crise ou de uma dificuldade, a opção vai ser dispensar esse povo? Por quê? E o mais importante aqui que Jesus quer mostrar é que, além da autoridade para fazer milagre, é preciso ter compaixão. Não é só ter autoridade, não é só ter uma unção especial, sobrenatural, que, embora nós reconheçamos, não vem de nós, vem de Deus, que nos deu a capacidade para fazer coisas maravilhosas. Mas não é só ter isso não basta. Jesus está mostrando, tem que ter outra coisa além disso, tem que ter compaixão, tem que colocar o seu coração nisso. Não é simplesmente despedir aquele que você não tem condição de ajudar. E de fato, era difícil, não é? O mais importante não é mostrar dessa autoridade. E às vezes eu vejo aqui que aparece uma coisa muito contraditória na ação que esses discípulos começam a desenvolver, e por isso Jesus tenta corrigir isso nesse momento. O Deus que dá poder para curar não é o mesmo Deus que dá poder para expulsar aqueles povos. O Deus que dá poder para curar é o Deus que chama também a gente a interagir com compaixão diante da situação que está à nossa volta. E muitas vezes a gente não tem condição mesmo de fazer nada. Muitas vezes, nosso limite é barrado por uma série de situações e de condições, sejam elas financeiras, sejam elas de alguma ação nossa. Eu já tive algumas situações assim, inusitadas, né? Uma vez eu estava saindo da porta da minha casa, e eu morava numa rua que tinha um morro descendo, e quando eu saí, tinha descendo um moço numa bicicleta, e eu tinha um poste em frente à minha casa, e ele bateu com tudo de bicicleta naquele poste, pá, né, e caiu para lá no chão. Ele estava mais bêbado do que não sei o que, estava bêbado de tudo. Aquilo eu fiquei com a pena daquele moço, eu tinha uns 16, 15 anos. Eu catei aquele moço no chão, ele quase não parando em pé. Eu falei: vamos, moço, eu vou ajudar o senhor a levar o senhor em casa. E ele falando meio embolado: onde o senhor mora? Ele apontou no lugar, e aí eu escorei ele de um lado da bicicleta, e fui ele segurando a bicicleta, eu fui com muita dificuldade. Eu andei mais ou menos 1 quilômetro com aquele moço, naquela dificuldade toda. Quando ele falou assim, que morava: eu moro aqui. Aí eu bato na porta, e aí chegou a pessoa e falou assim: eu trouxe aqui o seu parente aí, que ele caiu ali em cima.
Falou, não, ele não mora aqui não. Conhece esse moço não? Falou, mas ele falou que mora aqui. E a pessoa ficou brava comigo, porque eu estava levando um bêbado para a porta da casa dela. E aí eu falei, moço, daqui para frente eu não posso te ajudar mais, né? Eu fiquei indignado, fiquei bravo com aquilo, fui embora, porque eu levei muito tempo equilibrando aquele moço em cima da bicicleta, né? Passado um bom tempo, numa outra ocasião, eu tenho problema com bêbado na rua, né? Um outro bêbado, e ele estava com uma criança de uns 3, 4 anos. E ele muito tonto, andando com o menino na rua. Eu fiquei muito preocupado com aquilo, fui tentar ajudar. Falei assim, deixa eu levar o seu menino aí. E ele tentando me afastar, achando que eu queria roubar o menino, e o menino começou a chorar e pegou pedra para atacar em mim. Né? E aí eu falei, não dá para mexer aqui. Fui embora. Mas, entende? Tem momentos que você não consegue fazer nada. Tem momentos que você vai conseguir fazer muita coisa. O que não pode deixar de existir dentro de nós é a compaixão. Mesmo que a gente não tenha capacidade de fazer nada. E por isso que Lucas está falando isso para Teófilo. Jesus deu àqueles discípulos capacidade e autoridade para curar enfermidades, para expulsar demônios, mas agora eles precisavam desenvolver na vida deles uma outra capacidade, que é a capacidade de ter compaixão, de se condoer diante de uma necessidade que, mesmo que não se tenha condição de fazer nada. Não é quando está diante da fome do outro, dizer assim, vamos dispensar esse povo logo. Não é quando a gente está diante de uma situação que a gente não tem capacidade de dizer, deixa que a vida dá conta disso. Lucas está mostrando outro caminho. Os discípulos queriam fazer isso, olha, mestre, manda embora esse povo antes que sobra alguma coisa para a gente. Mas Jesus está ensinando para eles que mesmo que eu não tenha condições, ou seja, financeira ou qualquer outra que seja, eu tenho que ter sensibilidade. Tem que ter sensibilidade, tem que chorar com o que chora, tem que sorrir com o que ri, tem que estar junto. Por isso que o milagre que Jesus propõe para esses povos aqui, para aqueles discípulos, não é o milagre da multiplicação, é o milagre da compaixão. É interessante porque aqui não diz com detalhe de onde saiu aquele peixe e aquele pão. Os 5 pães e 2 peixes. Mas lá em João vai falar. João capítulo 6, de 1 a 13. Em João vai falar que era uma criança. É uma criança que está naquele lugar e que certamente foi a sua mãe que colocou ali no seu cesto. Vai, meu filho, vai que você pelo caminho tem fome também. Porque uma criança não precisa de 5 pães e 2 peixes. Isso é muito, não é? Mas é uma coisa interessante, que aquele menino não precisava da multiplicação para ele comer nada. Nada. Aquele menino, a vida dele estava certa. Ele se precaveu. Aquela criança não precisava de milagre na vida dele para ele poder se alimentar e satisfazer as suas necessidades, a sua fome. Até porque o que ele tinha com ele era muito mais do que ele precisava para se alimentar. Mas aquele menino, aquela criança, deu sinal de que muito mais do que ter poder e autoridade, é preciso ter sensibilidade. Nós nos enganamos, Lucas está dizendo para Teófilo, que quando a gente acha que Jesus espera de nós manifestações grandiosas de poder. Jesus não espera isso da gente, porque isso vem dele, não é de nós. O que Jesus espera de nós é que nós tenhamos nosso coração colocado na sua obra, na sua missão. Não podemos deixar de ter essa disposição, essa vontade, essa
esse mover de Deus dentro de nós, que nos faz ir além, até mesmo da nossa capacidade, muitas vezes. Já vi muita gente pregar nesse texto, ensinando que a disposição daquele menino em doar fez a multiplicação acontecer. E aí muitas pessoas vão usar esse texto para dizer, dentro de uma teologia de prosperidade, desenvolver a ideia de que quanto mais você dá, quanto mais você se dispõe, mais Deus multiplica. E sobrou aquilo que multiplica. Infelizmente, o foco do texto não é esse. O foco do texto é mostrar que mais do que poder e autoridade, o milagre da compaixão precisa acontecer na nossa vida. A sensibilidade precisa estar presente na nossa vida, na nossa disposição em anunciar o reino de Deus, porque aí sim se completa a autoridade e poder e capacidade de Deus na nossa vida. Muito mais do que isso, é a sensibilidade para realizar o chamado de Deus e o propósito de Deus. Talvez Lucas está mostrando para Teófilo isso. Olha, Teófilo, talvez você já ouviu na sinagoga por aí algum escriba e fariseu dizendo que é preciso se sacrificar, que é preciso cumprir todas as etapas e rigorosidades da lei. Mas Jesus ensina uma coisa muito simples. Jesus ensina que é preciso colocar o coração naquilo que a gente faz para Deus. Olha que bonito. Colocar nosso coração, nosso empenho, nossa alma, nossa vontade, nosso desejo. E deixar que Deus nos use como instrumentos. E vai haver situações que a gente vai poder fazer nada, mas a gente está ali chorando junto com quem chora. A gente está ali se tornando um só povo. E se o máximo que a gente pode fazer é orar, amém. Porque esse é o reconhecimento dos nossos limites e que Deus vai fazer a sua obra conforme a sua vontade e seu propósito. Amém? Então vamos agarrar isso conosco. E às vezes a gente encontra pessoas que no mundo evangélico estão tão preocupadas em manifestações de poder sobrenaturais, mas se a gente tiver a capacidade de viver o mínimo, que é ter sensibilidade, a gente já está fazendo uma grande obra diante de Deus. É na nossa disposição de colocar o coração que Deus vai realizar aquilo que é sobrenatural no nosso meio. Amém? É na nossa disposição de colocar o nosso coração na obra dele que o sobrenatural vai acontecer. Não é invertido a coisa. Deus não quer ninguém com superpoder aqui, porque ele já tem suficiente. O que Deus precisa é que haja sensibilidade em nós para cumprir a vontade dele e a obra dele. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrando aqui. Vamos manter aí nossa atitude de caminhar essa trilha do Evangelho de Lucas, daquilo que Lucas tem ensinado para Teófilo e também ensinado para cada um de nós. Vamos colocar em pé, encerrando esse momento, agradecidos a Deus pela sua palavra e pela nossa comunhão uns com os outros nessa noite tão especial, né? Vamos orar. Obrigado, meu Deus, por tua palavra, por tua presença, por tua graça, por tudo aquilo que se desenvolve no nosso meio e que causa em nós, ó Deus amado, esta sensibilidade de agir em teu nome e de construir relações que na tua palavra são cada vez mais poderosas e mais firmes. Obrigado pela tua igreja neste lugar, Senhor, onde nos fazemos corpo de Cristo e onde cada um de nós consegue estabelecer esta harmonia, esta comunhão na tua presença. Dá-nos bênção, dá-nos paz, dá-nos a tua graça, Senhor, a cada dia.
Abençoa a nossa semana que começa hoje. Abençoa, Senhor, a nossa vida e encha-nos com tua bênção e graça em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Não? Vamos receber a bênção então. Que o amor do soberano Deus seja sobre nós, que em Jesus Cristo sejamos um só povo, e o Espírito Santo de Deus nos conduza adiante hoje e sempre. Amém. Amém. Uma boa semana a todos, todas. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.